Jurista tenta passar pano para Bananinha e sua família, e ganha um banho de lavar a alma do advogado Marco Aurélio de Carvalho do Grupo Prerrogativas. Espia. Esta decisão do ministro Alexandre de Moraes deixam claro esse risco de fuga de Jair Bolsonaro? Esses indícios, eles não são indícios. Esse é que é o ponto. Me parece que aqui, tanto a polícia quanto o ministro, eles estão diante de uma precaução. Precaução não pode levar alguém à restrição das suas liberdades mais básicas, como a de ir e vir. E além da questão de ir e vir, vamos nos lembrar que aproximar-se de embaixada, quando ele chegou a estar próximo da embaixada da Hungria, há algum tempo atrás, aquilo foi entendido pelo próprio ministro Moraes como algo que não teria a ver com uma fuga. Agora, então, aproximar-se de embaixada passou a ser um risco de fuga. Então, o entendimento do próprio ministro muda ao sabor do vento. E isso é grave, isso cria não só uma insegurança jurídica em relação ao Bolsonaro, em relação a esse processo, aos demais réus, mas em relação ao próprio direito. Sobre a questão de haver um crime típico de guerra, um ato típico de guerra, veja, não tem como pensar que você denunciar ilegalidades que você entende existirem dentro do seu país, ou que você fazer de movimentação política, ou de instigar, movimentar politicamente, não é promover guerra. Não é um ato que promove guerra nenhuma. Se o Bolsonaro foi lá fora, o Eduardo, e fez essas denúncias, e os Estados Unidos resolveram tomar uma providência, isso deve ser uma questão interna dos Estados Unidos. Isso não é culpa de quem denunciou. Vale a gente fazer aqui um último reparo em relação a isso, que é o seguinte: se o Eduardo denunciar as ilegalidades lá fora do Brasil é um atentado à soberania, a reação dos Estados Unidos também tem que ser considerada um atentado à soberania. E se os Estados Unidos atentaram contra a nossa soberania, a gente precisa então declarar guerra aos Estados Unidos. Ou então, até mesmo precisamos investigar o Trump. Talvez o Moraes deva colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, como fez com o Musk. E outra coisa, temos também uma cautelar aqui, que além de inconstitucional, é censória, que é a de proibir redes sociais. Vamos nos lembrar que quando o presidente Lula esteve preso, o próprio STF entendeu que comunicar-se com as demais pessoas, inclusive com a imprensa, seria impedi-lo disso, seria censura. Agora o Bolsonaro, numa situação ainda de preventiva, é impedido de usar redes sociais. Não só ele, outros réus também, Felipe Martins e outros mais, estão sob essa restrição que é inconstitucional e que é censória. Não podemos tratar como qualquer coisa ou como uma precaução, um receio, restringir a liberdade de alguém de ir e vir ou restringir a possibilidade de alguém se comunicar com o mundo, no caso, até com o próprio filho. Coloco a mesma questão ao advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, sobre esses elementos que estão ou que não estão na decisão e todo este contexto relacionado ao risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria primeiro deixar claro que eu acho que cabe a todos nós garantistas, que não somos garantistas de ocasião, defender que o que vale para Chico vale para Francisco, né? O ex-presidente Bolsonaro, o ex-presidente da República, tentou contra a ordem constitucional vigente. Veja, o Bolsonaro foi à embaixada dos Estados Unidos recentemente, já tinha ido, enfim, à embaixada da Hungria. O filho foi mandado, abandonou o mandato popular, foi mandado para os Estados Unidos para articular a resistência, e o presidente dos Estados Unidos manda uma carta praticamente, enfim, acolhendo o Bolsonaro e denunciando uma perseguição política que não existe. Então, essas cautelares, elas estão no bojo dessas preocupações que são saudáveis. Hoje nós temos um risco por conta do conluio feito pela família Bolsonaro, por esse clã que se avoca à condição de patriota, que nunca teve, isso está claro diante de toda a opinião pública. Nós temos um risco não só à ordem pública, mas à ordem econômica. O país está sofrendo duras restrições de natureza tarifária sem justificativa de ordem econômica. Nós sabemos, enfim, que nós temos uma desvantagem na balança comercial histórica, que o presidente Lula foi à cadeia nacional ontem, inclusive anunciar, salvo o melhor juízo, acumulada nos últimos 15 anos em quase 400 bilhões de dólares. E o próprio Trump, na carta de ontem, deixa claro que ele impôs essas restrições e essas medidas em caráter punitivo para nos atingir por conta de uma suposta perseguição que o Bolsonaro estaria sofrendo. Tá? Então, que há, na verdade, um crime contra a soberania nacional, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, veja, tudo nessa família é curioso, né? Nós nunca tivemos na história do país uma tentativa de golpe, nem no mundo, tão fartamente documentada como a deles, né? Ao que parece, realmente o ditado está certo. Deus limitou a inteligência e não fez a mesma coisa com a burrice. Eles conseguem sempre produzir muitas provas contra eles. Recentemente, eles usaram, inclusive, salvo o melhor juízo, o espaço da CNN, para confirmar a participação deles, enfim, a esses crimes contra a soberania. As medidas cautelares são, seguramente, uma escala, né? E há previsões específicas na legislação, previsões expressas para a utilização dessas medidas. Então, se elas fossem uma espécie de prisão, elas não seriam medidas cautelares. Na verdade, o ministro já determinaria a prisão propriamente dita. Se elas, na soma, levam a algo que se equivale, isso não é para o Bolsonaro ou apenas tão somente para ele ou para os réus do 8 de janeiro. Isso é para todo e qualquer brasileiro que está sujeito a essas mesmas medidas. Portanto, não há pirotecnia, não há criação, não há perseguição, não há absolutamente nada, né? No nosso país, o nosso sistema de justiça é independente, é autônomo, e nenhum país vai nos tutelar. Não pode e não vai, porque nós vamos reagir. Há motivos fundados para a adoção dessas medidas cautelares, mas há o que a gente chama no direito de subsunção do fato à norma. É como se, aquele caso, na verdade, nós tivéssemos uma luva se encaixando perfeitamente à nossa mão, né? Há uma situação perfeita para configurar a adoção destes cuidados que não são meramente cuidados e não foram aplicados de forma subjetiva. Tem elementos materiais. Ele foi à embaixada dos Estados Unidos, ele foi à embaixada da Hungria, o filho dele está nos Estados Unidos atentando contra a soberania nacional. Isso é crime, ele é um deputado federal, ele tem que ser caçado. Isso é crime e ainda avoca a condição de patriota. Isso tem que
que indignar petista, o bolsonarista, todo e qualquer cidadão, todo mundo que está aqui nessa bancada. É muito grave o que eles estão fazendo. Eles adotaram essas medidas tarifárias, que eles adotaram como uma vitória deles, anunciando que inclusive outras coisas aconteceriam, promovendo uma verdadeira guerra. O André sabe que tem vários tipos de guerra hoje. Nós vivemos numa democracia moderna, nós podemos ser atacados de várias formas. Não se utiliza só o canhão. Nós estamos diante de uma guerra econômica que pode trazer graves prejuízos para a sociedade brasileira. É disso que se trata. Há fundados receios materializados em dispositivos legais para adoção dessas medidas que foram confirmadas pela primeira turma. Portanto, já não são mais o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. São agora o entendimento, na verdade, de 5 ministros da mais alta corte constitucional do país, que não vai se curvar a ataque de qualquer tiranete de qualquer lugar do mundo. Nós vamos defender a soberania do Brasil e a rigidez das nossas instituições. Em relação ao Lula, por fim, só para lembrar, o Lula, na verdade, foi privado do direito de falar por toda a eleição. Teve decisão do ministro Toffoli, que era presidente da corte, decisão do ministro Fux, contra, inclusive, uma decisão do então ministro Ricardo Lewandowski. Nós só conseguimos reverter isso lá na frente, depois dele ter passado muitos dias na prisão. Portanto, bananas e maçãs são frutas, mas bananas são bananas e maçãs são maçãs. Vamos diferenciá-las.